Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão acessando essa videoaula, mas enfim, estamos aqui novamente. Mais uma semana aí em que a gente vai trabalhar os conteúdos dos oitavos anos aqui. Hoje, finalmente, a gente terminou a Revolução Inglesa e nós vamos começar a falar de Revolução Industrial, que ainda é na Inglaterra, é bem verdade, né? Então a gente vai continuar no mesmo espaço temporal, porém a gente vai mudar um pouquinho de... pouquinho não, completamente de assunto, né? Uh, Me perdoem a voz, eu tô um pouquinho rouco. Eu estou fazendo esse vídeo logo depois de um jogo extremamente importante que acho que na hora que vocês assistirem essa videoaula vocês devem estar sabendo qual foi. Mas enfim, a gente vai começar então a falar sobre Revolução Industrial. Antes disso, um comentário sobre a atividade dessa semana, em que eu peço para vocês fazerem um mapa mental, acessando o link que eu passo para vocês vão ter uma ideia do que é o que eu quero dizer com mapa mental, mas no geral é como se fosse um grande resumo, só que só usando palavras-chave, né? Então, em vez de você fazer um resumo com palavras e parágrafos e escrevendo, você vai fazer um mapa mental usando palavras-chave, usando ligações, setas, etc, tá? Então, quem não entendeu muito bem o que é um mapa mental, é isso, tá bom? É um resumo, né? Atividade que eu tô pedindo para vocês fazerem um mapa mental sobre qualquer assunto que a gente trabalhou durante a quarentena, certo? Não é durante o ano inteiro, mas durante os que a gente trabalhou na quarentena, para vocês usarem para fazer um mapa mental. Então, é simples, pode fazer no aplicativo, se vocês conseguirem usar, aí só me manda o link do aplicativo, né, do mapa mental que vocês construíram lá, ou se não, faz mesmo no caderno sem problema, aí tira foto, né? Não tem nada, não tem problema nenhum com isso aí não, tá? Faz de um jeito, faz do outro, pra mim tanto faz. O importante é que vocês tentem fazer, é uma forma mais interessante de se estudar, uma forma mais interessante, diferente, na verdade, de trabalhar aí os assuntos que a gente vem conversando, né? É, Nós terminamos de falar de Revolução Inglesa, um assunto complicado, longo, inclusive um pouquinho chato, né? Na semana passada. Hoje nós falaremos de Revolução Industrial. E eu queria começar mostrando especificamente algumas coisas que são complicadas. Enquanto a gente tem uma marcação específica, a Revolução Inglesa, ela foi ao longo de alguns séculos, é verdade, porém a revolução que chama de Revolução Gloriosa, que é quando teve a troca de dinastias, né? A dinastia da dinastia Tudor, desculpa, da dinastia Stuart para a dinastia de Orange ou Orange, tanto faz, né? A troca sem uma guerra, né? Que foi, na verdade, foi isso, foi a Revolução Gloriosa no final das contas. É, ela aconteceu no ano marcado de 1688, tá? A Revolução Industrial, diferentemente da maior parte das revoluções, por exemplo, se você falar Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi no ano de 1789. Revolução Russa, que a gente estuda no nono ano, foi em 1907. Revolução Gloriosa, que a gente acabou de estudar, foi em 1688. A Revolução Industrial não tem um ano marcado, e isso é curioso, né? Ah, mas dá uma ideia aí de que ano que a gente está trabalhando, né? Se vocês perguntarem isso para mim. 1750, mais ou menos, tá? 1750, 1760, que foram os anos que marcaram o aparecimento da grande inovação que leva, de fato, ao início da Revolução Industrial, né? A inovação que eu tô falando, obviamente, é a máquina a vapor, tá? É disso que a gente vai trabalhar. Então, se quer marcar, quer saber em que ano da história que a gente está mais ou menos, né? A gente está em 1750, 1760, por aí, tá? Na verdade, a gente vai começar um pouquinho antes, né? A gente vai começar um pouquinho antes para entender o processo que levou, obviamente, até a chegada da produção com a máquina. A Revolução Industrial ela começa antes mesmo da criação da máquina a vapor. Por isso que não dá para a gente falar um ano específico, né? Ah, mas como é que pode ter começado a Revolução Industrial antes do aparecimento da criação da máquina a vapor? Simples. Tiveram que aparecer as condições para a Revolução começar e para a Revolução acontecer na Inglaterra, né? Então eu vou falar sobre elas hoje nesse primeiro vídeo. Uma outra coisa, embora ela não tenha uma data marcada, como eu acabei de comentar, ela tem sim uma coisa, que é um local.
Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, né? Então a gente está vendo aí, a gente está estudando duas revoluções que aconteceram na Inglaterra de forma seguida. A Revolução Inglesa e Revolução Gloriosa, né? No final das contas ali em 1688, de fato. E a Revolução Industrial agora, que acontece pegadinho, né? Pertinho, né? Logo depois, praticamente, da Revolução Gloriosa, certo? Mas por que, então, na Inglaterra? Ah, porque o cara que inventou a máquina vaporeira em inglês, né? É uma resposta, mas é, é uma resposta muito pouca, né? A gente sempre falar que acontece na Inglaterra porque o criador da máquina a vapor foi inglês. Ah, mas por que foi inglês? Por que não foi um português, um espanhol, um francês, né? Qual é a questão da inovação? Por que a Inglaterra estava tão avançada assim e conseguiu chegar tão rápido ao motor a vapor e coisas do tipo? O fato é, a gente consegue explicar por que foi na Inglaterra, entendendo que a Inglaterra era um país extremamente avançado naquele momento em várias áreas, em várias questões, tá? Se a gente pensa, por exemplo, só lembrando, a Revolução Industrial, acho que claramente, né, todo mundo deve entender que é uma revolução basicamente econômica e social, tá? Ela vai mudar a economia, obviamente, né? Ela vai passar de uma economia baseada na manufatura, ou seja, coisas que são feitas à mão, né? Por isso manufatura, para maquinofatura, ou seja, coisas que são feitas pela máquina, pela indústria, tá? Então, muda a economia de forma completa, né? A forma de de se relacionar com a economia, coisa do tipo, mas também muda a questão social, porque vão aparecer novas camadas de tipos diferentes de pessoas, o trabalhador assalariado, o operário, o proletário, não sei o quê, e a gente vai ter uma burguesia muito mais dominante do que ela era antes e coisas do tipo, enfim, né? Então a gente tem uma questão aí a trabalhar, tá? Então a Revolução Industrial é uma revolução social e econômica especificamente, né? Muito mais econômica, eu diria, do que social, mas econômica e social. A revolução que a gente acabou de estudar, a Revolução Inglesa, né, a Gloriosa, foi uma revolução política e acho que dá para vocês perceberem isso, né? Tiraram o poder do rei, né? A gente viu que no final das contas a Revolução Gloriosa ela serviu para o parlamento tomar o poder na Inglaterra e o rei ficar sem poder de fazer absolutamente nada, né? Sem poder tomar decisões e coisa do tipo. Então a gente tem um exemplo de uma revolução essencialmente política, a Revolução Gloriosa que a gente estudou agora há pouco. A Revolução Francesa, que a gente vai estudar ao final do ano, ou de forma online, ou de forma presencial, a gente não sabe ainda, vai ser uma revolução política também. Revolução Russa foi uma revolução econômica e social, tá? Então tem de vários tipos, né? A Revolução Industrial é uma revolução essencialmente econômica, mas também social, então é esse tipo de revolução que a gente está trabalhando agora. Tá. Então a primeira questão aí, né, voltando ao que eu estava falando, por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra estava bem em vários aspectos, tá? Ela tinha resolvido diversos problemas. Então, politicamente, a Inglaterra estava estabilizada, porque ela tinha acabado de resolver o problema na Revolução Inglesa, na Revolução Gloriosa, tirou o poder do rei e deu o poder ao parlamento. Então, está estabilizada de uma forma política. De uma forma econômica, vamos dizer assim, a Inglaterra também está muito bem estabilizada. A Inglaterra tem colônias na América Central, como a Jamaica, que produz muita cana-de-açúcar, muito açúcar, então está muito bem nesse ponto. Tem os Estados Unidos, em 1700 e tantas, né, 1750, 1760, os estadunidenses vão começar a se rebelar? Vão. Mas até lá, os Estados Unidos está produzindo. Os Estados Unidos está produzindo, o dinheiro está entrando e a colônia está prosperando. A colônia dos Estados Unidos na América, que era uma colônia inglesa, todo mundo sabe, eu deveria saber disso. Então, está prosperando a colônia ali também. A Inglaterra tinha negócio com as Índias, estava dando certo também, certo, tudo bem? Então a gente tem vários ali pontos do mundo que são controlados pelos ingleses que fortaleceram muito a economia dos caras. A navegação, que bombou, era o grande negócio dos ingleses desde a época da Elizabeth, estava também dando muito dinheiro para eles. O negócio a Inglaterra economicamente estava muito estável, estava muito bem.
também. Então, politicamente, os caras tinham resolvido o problema. Economicamente, nem se fala, era o país mais rico do mundo, o país que estava ganhando muito dinheiro com colonização, o país que estava ganhando muito dinheiro com isso, com aquilo, não sei o quê. Tinha os seus negócios próprios também, eu já vou falar sobre isso. Eu não vou entrar agora, mas já falo sobre qual era o grande negócio da Inglaterra naquela época. Socialmente também, né? Um país econômico estavelmente, politicamente, é um país que socialmente não vai ter grandes problemas. O grande problema que a Inglaterra passou nos anos anteriores, que era o problema religioso, né? E vocês devem lembrar e saber muito bem por que a Inglaterra passou por um problema religioso. Lembra, né? Aquela inversão toda de religião oficial. Ah, é anglicano, é católico. A Mary que vai lá e mata os anglicanos e instala o catolicismo. Aí troca de novo. Aí tem um rei que é católico, mas tem que ser anglicano, porque senão não pode ser rei da Inglaterra e não sei o quê. Esse problema foi resolvido. A Inglaterra é um país anglicano, ponto, acabou. Desde a chegada dos Stuarts, que fingiam ser anglicanos, embora não católicos, de forma privada, mas dali para frente, todos os reis da Inglaterra eram anglicanos. Ah, tiraram o poder do rei. Independentemente disso, a Inglaterra continuou mantendo a religião oficial deles como religião anglicana, tá? Então, religiosamente, eles também estavam estabilizados. Né? Ah, mas não podia ser católico? Podia, né? Também tinha tolerância religiosa na Inglaterra. Então, até esse problema tá também resolvido. Então, a gente tem uma situação muito tranquila. Um país socialmente estabilizado, um país economicamente estabilizado, um país politicamente estabilizado, um país religiosamente estabilizado, né? A Inglaterra era mil maravilhas. Não dá para dizer dessa forma, mas era um país que, de fato, se comparado com a maior parte dos outros do período, era muito mais avançado. Tá? E qual era o grande negócio da Inglaterra, então, já que eu acabei de comentar sobre isso agora há pouco? Qual era o grande produto, em inglês, vamos dizer assim? A gente já sabe, o grande negócio da Inglaterra era a navegação. A marinha inglesa era a marinha da época. Tanto é que a Inglaterra começou a ser tratada como Senhora dos Mares, né? Chamada de Senhora dos Mares, coisa do tipo. Mas o grande negócio inglês do período era o tecido. A Inglaterra produzia grandes tecidos, muito tecido, muito tecido, muito tecido. E produzia de mão própria, né? Você tinha, claro, a mão de obra, né? Você tinha as pessoas que iam numa produção coletiva, mas muito mais familiar do que qualquer outra coisa. O que eu quero dizer com produção familiar? Você tinha famílias que produziam os tecidos, certo? E acabavam vendendo, e a Inglaterra mandava para outros países, como Portugal. Portugal era um grande parceiro da Inglaterra nos negócios, então os caras trocavam tecido, né? Portugal produzia muito vinho, aí trocava vinho com a Inglaterra por tecido e coisa do tipo. Então a coisa fluía muito bem ali na Europa. Os ingleses vendiam muita roupa, muito tecido para vários outros países do mundo, certo? Mas é claro que a produção naquela época, até antes do início da Revolução Industrial, era uma produção artesanal, né? E quando a gente fala de produção artesanal, certo? O artesanato, né? Hoje a gente reconhece como artesanato uma coisa muito diferente do que na verdade é o artesanato, certo? Quando a gente fala de artesanato hoje, a gente fala de coisinhas feitas, de trabalhos feitos com madeira, coisas que são vendidas em feirinha hippie, essas coisinhas assim. Mas na verdade artesanato, né, é tudo que é feito à mão, certo? Que não tem nenhum tipo de de influência de máquinas, né? De influência de outras coisas sem ser essencialmente a técnica da pessoa de fazer as coisas à mão. O artesão, naquela época, era considerado o trabalhador do período, né? Então, quando você precisava de alguma coisa que fosse feita, você pedia para quem? Para o artesão. Ah, eu preciso de um móvel, eu preciso de uma roupa, de um sapato, sei lá o que. Era o artesão que ia fazer, certo? Então ele era, em essência, era o trabalhador. Claro que tem vários tipos de artesão, né? Tem o carpinteiro, tem o alfaiate, não sei o que, não sei das coisas, mas eu tô querendo dizer que da mesma forma que hoje a gente pode chamar o artesão, desculpa, um alfaiate, um vendedor, um empacotador, um entregador de comida,
um cozinheiro de trabalhador, naquela época a gente chamava esses caras de artesão, tá? De artesãos, né? Então, é como se fosse a mesma palavra, perdão, como se a gente usasse o mesmo termo, só que hoje, enquanto a gente usa trabalhador, naquela época a gente usava artesão, certo? Então, você tem os trabalhadores do período que eram esses artesãos, né? E eles vão produzir os trabalhos da época, certo? Então, precisa de um sapato, precisa de uma roupa, precisa de não sei o que, beleza. Eles produzem normalmente a venda desses produtos, né? Elas eram de responsabilidade do grande burguês, né? O burguês era o cara que é responsável por vender as mercadorias e trazer e conseguir um lucro em cima disso, certo? Era dessa forma que funcionava até antes da Revolução Industrial. Revolução Industrial, gente, a gente está entrando aqui na revolução mais importante da história, né? Junta-se com a Revolução Francesa, é claro, mas ela de fato virou o mundo de ponta cabeça, tá? Ela virou o mundo de ponta cabeça porque até a Revolução Industrial as coisas eram feitas de uma forma e depois da Revolução Industrial elas vão ser feitas de uma forma completamente diferente, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar é nunca mais se volta ao estágio antes da revolução. Mas tem artesanato hoje, tem gente que faz coisas à mão, claro, mas elas não são dominantes, né? Hoje a dominância das coisas feitas pela máquina, né? Pela indústria, pela não sei o que e tal, né? De maneira que eu sempre gosto de dar esse exemplo. É claro que, né, as limitações que a gente tem atualmente, esse exemplo não vai funcionar muito, não é que não vai funcionar, mas ele é muito mais legal de ser debatido em sala de aula, né? Mas enfim, vamos fazer o nosso diálogo aqui virtual. Como que funcionava então para você obter coisas naquela época e como que funcionava o trabalho naquela época, tá? A gente tem que entender que tudo antes era controlado pelo trabalhador do período, que é no caso esse artesão, né? Então ele controla o ritmo do trabalho. O que eu quero dizer com isso, né? Vocês devem estar pensando. O que quer dizer o trabalhador ou o artesão controlar o ritmo de trabalho? É que assim, gente, hoje, né? E é muito difícil para vocês entenderem, talvez, o que eu posso começar a falar, deve ser não deve, pode ficar a ideia aqui fora e não conseguir entrar na cabeça de vocês, porque precisa de muita abstração, abstração, né, precisa de imaginação, vamos dizer assim, é que as coisas e as relações que a gente tem hoje, elas são quase todas fruto da Revolução Industrial, tá? 99% delas, né? Os horários que hoje são marcados para praticamente tudo que existe, eles são fruto e eles são produtos da Revolução Industrial, certo? Portanto, a hora do almoço, por exemplo, né? Ficou convencionado a ser meio-dia, 1 hora, certo? Por que é essa hora que as pessoas param para almoçar, né? Porque é o meio do dia, as pessoas estão cansadas do trabalho, etc. Não. Convencionou-se a ser mais ou menos desse horário porque era o período em que as máquinas tinham que esfriar, né? As máquinas, elas eram feitas de ferro, né, e alimentadas por carvão, né, a queima, a combustão do carvão levava a máquina a se movimentar, então elas esquentavam muito, né, elas esquentavam tanto que se você começava o trabalho às 6 da manhã, era mais ou menos esse horário que você começava a trabalhar, perdão, a se produzir na Revolução Industrial, lá pro meio-dia, você tinha que desligar a máquina um pouquinho, desliga por 40 minutos, 1 hora, ela esfria, certo? E nesse momento o trabalhador aproveitava, né, certo? Se alimentar e repor as energias e aí voltar ao trabalho para mais 6 horas e coisas do tipo, tá? De maneira que é uma convenção que ficou marcada. E por que a hora do jantar é 6, 7 horas da noite? Porque era a hora que o trabalhador chegava em casa, né? Embora a maior parte dos turnos acabava um pouquinho até mais tarde, inclusive, né? Mas a hora do jantar é normalmente a hora que o trabalhador, que o artesão, no caso... Artesão não, desculpa. Depois da Revolução Industrial a gente já fala de operário, trabalhador, que o trabalhador chegar em casa, certo? Então, uma série de convenções que hoje a gente está acostumado a pensar, nossa, sempre foi assim. Não, na verdade não. Nem sempre foi assim, nem sempre foi desse jeito. A Revolução Industrial ela vai marcar as coisas como um controle de tempo de uma forma que nunca foi vista antes.
Por exemplo, a grande mente pensante, né, não só da Revolução Industrial, na verdade não necessariamente da Revolução Industrial, mas da época, eram dois grandes pensadores, um chamado Adam Smith e o outro chamado Benjamin Franklin. A gente vai falar muito desses caras, né? Tomara aqui em sala, mas se não, virtualmente eu vou falar deles com vocês também. Benjamin Franklin, por exemplo, pra gente ter uma noção, né, pra gente se sentir mais perto dele, ele foi o cara que criou uma frase que acho que até hoje é muito famosa até entre vocês. Ele criou a frase tempo é dinheiro, né? Então ele igualava o tempo, né, a dinheiro, de forma que se você perde tempo, você tá perdendo dinheiro, certo? Então, pra gente ganhar dinheiro, o que a gente tem que fazer é reduzir o tempo que a gente gasta, certo? Perfeito? De maneira que, né, o que se trabalha aqui na Revolução Industrial, a primeira aula, né, que eu sempre gosto de falar para vocês, de trabalhar para vocês, é como que as coisas eram feitas antes e acabaram mudando totalmente com o controle que o ser humano precisou ter sobre o tempo das coisas, certo? O ser humano, antes da Revolução Industrial, ele tinha uma relação muito mais próxima com a natureza e com o tempo da natureza do que ele vai ter depois da Revolução Industrial, que não vai ser mais o tempo marcado pela natureza, vai ser o tempo marcado pelo relógio. Então, muitas das relações que o ser humano tinha com as coisas era marcada ou pela natureza ou pela religião, tá? Como assim? Por exemplo, não se media as coisas por minutos. Ah, isso daqui demorou 5 minutos, 10 minutos, etc. Tem um livro chama Costumes Incomuns, um livro que na verdade mudou minha vida, de um historiador chamado Thompson, e que ele trabalha muito bem, fala muito bem sobre como as pessoas marcavam o tempo antes da Revolução Industrial acontecer, né? Por exemplo, no Chile, teve uma situação no Chile em que ele conta que teve um terremoto no Chile, né? E as pessoas, para contar como foi o terremoto, elas não falaram que o terremoto demorou 10 minutos, que o terremoto demorou 5 minutos, 20 minutos, sei lá quanto tempo. Elas falaram que o terremoto durou 5 Ave-Marias, né? Aí você fala, como assim? Para eles, era essa a marcação de tempo, era uma marcação de tempo baseada na religiosidade. Para eles, minuto, tempo, hora, foi a meio-dia, foi a 1 hora o terremoto, foi às 2 da tarde, 6 da manhã, não importa. Demorou 5 minutos, demorou 10, não. O terremoto demorou 10 Ave-Marias, 5 Ave-Marias, sei lá quantas. É uma relação de tempo muito diferente, né? Uma relação de tempo muito mais marcada por uma religiosidade do que pelo controle obsessivo, obcecado do relógio e coisas assim, né? Da mesma forma, o tempo de cozimento das coisas, do arroz, do ovo e não sei o que. Vocês acham que eles marcavam que o ovo demorava tantas ave-marias perdão, tantos minutos para tantos minutos para cozinhar? Não, eles faziam uma relação muito mais próxima, né? Eles não marcavam tempo de coisas dessa forma, né? Embora que vocês podem até pensar agora, mas tem um determinado tempo que dura para se rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, não sei o que. Claro, mas não era isso que era pensado. A lógica deles é engraçado. Se a lógica deles fazia assim, a nossa faz assim, tá? Porque a gente tenta transformar as coisas em tempo hoje. E a Revolução Industrial nos ensinou a fazer isso, né? Então, o argumento que vocês poderiam me dar é esse. Mas uma Ave Maria dura tantos minutos. Mas para eles isso não existia, era o contrário, certo? Eles pensavam antes na reza e nas atividades do dia a dia para marcar o tempo, e não o oposto, né? O tempo para marcar as atividades do dia a dia. Então as atividades do dia a dia marcavam o tempo. Hoje, o tempo marca as atividades do dia a dia. Meio-dia é hora de comer, 6 horas é hora de jantar, tal hora é hora de banho, é hora de não sei o que, e pá e tal. É muito avesso às coisas hoje em dia. E tudo isso que eu tô dizendo para vocês começou a ser marcado a partir da Revolução Industrial. E isso é muito curioso, isso é muito importante. Porque a nossa cabeça, a partir desse momento, começa a explodir. Porque eu tô querendo dizer para vocês, talvez vocês já estejam chegando nessa conclusão, então o nosso mundo atual foi marcado pela lógica da Revolução, que a Revolução Industrial criou há 250 anos atrás? Sim, exatamente isso. Tá? Outros exemplos que eu poderia dar para vocês. Os monges, por exemplo, né? Os monges são um grupo religioso, enclausurado, que eles vivem como se fossem freiras, né? Só que monges são homens, no caso. Então eles vivem numa sociedade afastada, fechados e tal, e não sei o quê.
Por exemplo, qual era a hora de acordar para eles? Ah, era 6 da manhã, era 7 da manhã, era às 8 da manhã? Não tinha hora para acordar, porque nada era a partir da lógica do relógio. Então, qual era o momento de acordar? Os monges vão fazer uma observação muito interessante, muito curiosa, que pra gente não vai fazer sentido nenhum. E não deve fazer mesmo, porque hoje o nosso tempo é marcado pelo horário. Qual era a observação dos monges? Eles marcavam a partir do momento, né? A hora de acordar dos monges era a hora em que você tinha claridade o suficiente para ver as veias do seu braço, certo? Então, a partir do momento que você tivesse claridade suficiente, né, lá fora, certo? Então, entrasse claridade por uma fresta, por uma janela, ou sei lá o que, e essa claridade batesse no seu braço, na sua mão, e aí você conseguisse ver as veias do seu braço, para eles essa era a hora de acordar. Nossa, não faz o menor sentido pra gente? Não faz. Mas para eles era dessa forma, era essa lógica para eles de marcar os acontecimentos diários, gente. Totalmente diferente do nosso. Mas o que vocês têm que entender também é que a nossa lógica, a nossa realidade é totalmente marcada pelo mundo que a Revolução Industrial criou, que é o mundo marcado pelo relógio. Por que tinha que se marcar e por que então a gente mudou dessa forma? Por que a Revolução Industrial quis mudar essa forma de se relacionar com a natureza e com os elementos e com a religiosidade e não sei o que, né? Por que a natureza? Por causa do sol. Por que a religiosidade? Por causa das Ave Marias, não sei o que e tal. Por que convencionou-se essa mudança? Por causa do trabalho. Precisava se marcar o horário de trabalho. Tempo é dinheiro, né? Que nem a gente acabou de comentar. De maneira que, e a gente vai encerrar agora com esse último exemplo, a questão do trabalho nessa época. Se tudo era marcado pela necessidade, né? Se tudo era marcado pelo, tá na hora de acordar, ou não tá, ainda não tem claridade, não sei o quê. Se a hora de almoçar só foi criada pelo tempo, então antes, como isso tudo funcionava? Era tudo pela necessidade. Eu vou comer quando eu tenho fome. Eu vou me alimentar quando eu preciso. Eu vou tomar banho, eu vou trabalhar quando eu preciso de dinheiro ou quando eu preciso me limpar. Ponto. Era tudo marcado dessa maneira. Não existia a lógica que existe hoje de que a pessoa tem que trabalhar para sobreviver. Todos os dias, todas as horas, todo o tempo. Não. Era tudo marcado do eu preciso, eu vou trabalhar uma determinada quantidade. Se amanhã eu não preciso, eu não vou trabalhar. Se eu já tenho dinheiro para passar um mês, nesse próximo mês eu não trabalho. Essa era a lógica do artesão, do trabalhador da época. Porque ele também ele marcava o ritmo dele. O que eu quero dizer de novo com isso? Hoje, tá? Se você quer um sapato, né? Um tênis, né? Vocês querem um tênis. Vocês vão. Bom, hoje primeiro ninguém mais vai em loja, mas vamos voltar uns minutinhos, uns aninhos atrás. Mas eu quero um tênis, eu vou numa loja, tá? Se nessa loja não tem, o que eu faço? Desisto? Não, eu vou em outra loja. Daí na outra loja eu compro. Se não tiver nenhuma loja nem na outra, eu peço pela internet. E aí no dia seguinte chega meus tênis. E eu resolvo o problema, tá? A menos que você já nem vá na loja e já pede tênis pela internet e no dia seguinte você já tem ele, tá? Então, nossa lógica hoje é marcada pelo ritmo da necessidade do consumidor. Eu quero tênis, eu vou numa loja, eu compro. Não tem, vou na outra. Se não tem, peço pela internet. Eu mando, tá? Eu vou comprar, eu mando. Naquela época não era assim. O trabalhador controlava o ritmo de trabalho. Ou seja, a pessoa que precisa do tênis, do sapato, não sei o que, da roupa, chega até o artesão, o cara que vai realizar esse serviço, vai falar, eu preciso de um tênis. O cara vai falar, legal, bacana, 3 semanas. Como assim 3 semanas, né? 3 semanas. O trabalhador vai decidir quanto ele quer receber por aquele serviço e o tempo que ele vai demorar para dar o resultado, certo? E se o consumidor não quiser? Não, vou em outro. O outro vai falar a mesma coisa. 4 semanas. Eu perdi uma semana. Ele vai voltar pro primeiro. E aí as coisas vão se relacionar dessa forma. Porque quem vai controlar isso não é o consumidor. Eu preciso para amanhã. Isso não existia, gente. Eu preciso para semana que vem. A menos que você fosse um rei, uma coisa assim, mas aí é uma outra questão. Mas a pessoa comum, que eu quero dizer, né? Nesse caso, ela precisa
se acomodar aos ritmos do artesão, do cara que faz o serviço na época. E o artesão vai falar, eu quero 3 semanas. O de repente vai falar, eu não quero porque eu não preciso trabalhar esse mês. Então procura outro. Ele não precisa. Trabalho nunca foi algo da necessidade do humano. De onde vem a palavra trabalho, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso também em sala de aula. Trabalho, depois vocês procurem. A origem do termo trabalho vem de uma arma usada na Idade Média chamada tripalium, que era uma arma medieval de arrancar as tripas da pessoa. Era um objeto de tortura medieval. Portanto, não lembro nem necessariamente se foi na Idade Média de Roma, mas era um objeto de arrancar as tripas da pessoa. Trabalho não é nunca foi, na verdade, algo de necessidade humana naquela época. E hoje, obviamente, que ele é. Mas não foi, certo? De maneira que o artesão da época, ele não considerava dessa forma. O que é importante para ele? Se alimentar, ter relações, ter uma vida social, não sei o quê. Rezar, claro, uma religiosidade era muito importante na época, hoje não é tanto assim, mas na época era extremamente importante, eram essas as necessidades. Trabalhar? Não. Então, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eu decido, se não quer, procura outro. O outro fala, não, esse mês não vou trabalhar. E aí o cara tem que se virar, tá? O que a Revolução Industrial vai fazer vai ser inverter essa lógica, de maneira que vai tirar do trabalhador esse domínio do tempo e vai passar para o consumidor. O consumidor quer amanhã, ele vai ter amanhã. E é isso que ele vai pagar mais por isso, tá? Mas ele vai ter amanhã, certo? É isso. Por enquanto a gente para aqui, mas esse é só o comecinho de uma história muito longa que a gente vai embarcar junto nas próximas semanas. Talvez a gente volte e continue a falar sobre isso pessoalmente, talvez não. Obrigado, galera. Valeu.